meus queridos, bem-vindos a este discipulado. Este tem como propósito instruir, capacitar você cada vez mais para andar dentro dos caminhos do Senhor. Então, o primeiro texto que nós vamos ver, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 21, eu vou fazer a leitura. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, olha só. Como nós estamos no início do discipulado, é a primeira ministração, tem algumas orientações que são extremamente importantes e que eu quero, a partir de agora, começar a dizer. Sem leitura bíblica não é possível alcançar o êxito necessário como discípulo. Então, um texto como este, ele não vai ser lido uma vez só. Você vai ter necessidade de ler algumas vezes. Se eu for te dizer quantas, isto varia de pessoa para pessoa, mas pelo menos umas 10 vezes deve ser lido. Por quê? Porque você vai assimilar. O que nós entendemos? Nós entendemos que você é novo, mas que já recebeu Jesus, que isto que nós acabamos de ler aqui, que Jesus disse, eu creio que você já fez. Agora, leitura bíblica, se não tiver, não tem como haver crescimento. É de fundamental importância que a leitura seja feita diversas vezes. A outra coisa é: mas eu não sei ler. Bem, então você deve convidar alguém da família para que leia para você. Né? Nós estamos gravando este discipulado que é justamente para facilitar esse trabalho. Mas aí você teria que assistir este discipulado, esta ministração, algumas vezes também, porque a ideia é que quando
você terminar e achar que entendeu, então a gente faça algumas perguntas para que você possa responder a elas. Amém? Então, olha só. É através da leitura da palavra que você vai aprender o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Ou o que você vai ter que tirar da sua vida, né? Não praticar mais, e aquilo que Deus quer que você pratique. Então você vai tomar conhecimento dessas coisas. Né? E por isso que eu disse, a leitura ela precisa ser, né, lida, não aceite, olha, não pense que uma vez, duas vezes, três vezes vai resolver. Não resolve. Não resolve. Entenda, nós estamos falando isto para o seu próprio bem. Porque quando você vai ler diversas vezes, vai descendo ao seu entendimento, uma vez que você não está acostumado com a leitura da palavra, com as palavras, com os seus significados, etc. Então se faz necessário que você leia algumas vezes. A outra orientação é que você anote, né, em cada texto as suas dúvidas, para que você vá, a pessoa que ficar responsável pela sua vida, né, em ajudar você nesta caminhada, ela possa te esclarecer. Né? Então você vai escrever. Mais uma coisa. Nós estamos na primeira lição. A primeira lição, ela tem diversas ministrações. Então vamos entender. Cada ministração que tiver, o certo seria que você, cada uma destas ministrações correspondesse a um dia. Então vamos supor, primeira lição, nós vamos tratar disto na próxima semana. Né? Então, olha, a pessoa que está responsável por me examinar, por me orientar, ela vai me perguntar estas coisas, nós vamos ter um encontro e aí vai ser a semana que vem. Ok. Então, cada dia desta semana, você vai pegar uma destas ministrações para você entender e escrever as suas dúvidas. Quando você for conversar, quando você tiver um encontro com o seu discipulador, então ele vai te esclarecer as dúvidas das 7 ministrações. Amém? Joia? Até aqui? Beleza? Então, o que nós queremos ressaltar agora sobre esta conversa que este homem, uma pessoa extremamente importante na comunidade de Israel, ele era um líder, era professor, como aqui está escrito, mestre, para ensinar a palavra ao povo. Ele foi ter com Jesus, porque ele tomou conhecimento, né, dos milagres que Jesus fazia, e isto era algo que não era comum, não aconteciam estas coisas. Então, na vinda de Jesus, Jesus fez diversos milagres, então ele quis saber, né? E ele se aproxima do Senhor dizendo, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais ou milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, presta atenção, olha só, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer? Toda vez, grave isso, toda vez que Jesus diz, na verdade te digo, ou seja, presta muita atenção no que eu vou te falar. Era isto que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Nicodemos, presta muita atenção, porque o que eu vou te falar agora é muito importante. Então, olha só, Jesus disse o que para ele? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ok. Então, como eu disse, eu presumo que você já tenha recebido a Jesus como Senhor. Então, esta parte está, a meu ver, concluída. Mas se você não fez, necessário será fazer, porque ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode enxergar o reino de Deus se não tiver nascido de novo. O que é o novo nascimento? Vamos lá.
Adão e Eva, eles pecaram. Deus lhe deu, né? Vou falar como está escrito. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, você pode conferir lá. Vamos conferir. Gênesis 2, 16 e 17. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram e morreram. Morreram como? Espiritualmente. É isto que você precisa entender agora. A morte de Adão e Eva aconteceu espiritualmente, ou seja, eles morreram no seu espírito. Deixa eu te explicar uma coisinha. O homem é espírito, que tem uma alma e que habita num corpo. O espírito, quando eles pecaram, morreu. Então ele ficou só alma e corpo. Aí, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, morreram espiritualmente. Ok. Dali para cá, os filhos deles, e que somos todos nós, nasceram com o espírito morto, né? Então, o que nos ensina aqui a palavra no capítulo 3, né? João 3. Vamos voltar lá para João 3. Diz no versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está se referindo a nascer no Espírito. Eu sei que é uma linguagem nova para você, mas entenda o seguinte: quando você nasce do seu pai e da sua mãe, você é carne. Então, é uma alma que habita num corpo. Mas quando você nasce de Deus, e isto acontece quando você recebe Jesus, então acontece o que está escrito aqui: você nasce de novo. O seu espírito, e sempre que você vê na Bíblia escrito com letra minúscula, é o espírito do homem. Amém? Então, olha só. Jesus então diz isso para ele. E Nicodemos fica apavorado. Fica, meu, que coisa maluca. Mas como é que eu já sou velho, como é que eu posso nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Não dá, né? Então, no versículo 5, Jesus dá outra resposta da seguinte forma. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento, que é do Espírito, nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo operou o novo nascimento. Então, nasceu do Espírito. Quando nasce, pode entrar no reino de Deus. Mas enquanto não nascer da água, que representa a palavra de Deus, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só. Duas coisas se fazem necessárias. Na verdade, três. A primeira é nascer de novo. Agora, esse nascimento ocorre como? Nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito. Você ouve a palavra de Deus e você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que é o que eu acredito que você já fez. Então, você está na condição de que já entrou no reino de Deus, né? Mais tarde a gente vai explicar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é algo maravilhoso, onde Deus reina no seu interior. Então, no versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, olha só de novo, necessário vos é nascer de novo.
Olha o que Jesus diz. Necessário vos é nascer de novo. Todo ser humano que quer a salvação, que quer ir para o céu, ele precisa nascer de novo. E o Senhor disse, não te maravilhes, quer dizer, não te espantes de eu te dizer, presta atenção, Nicodemos, se não fizer isto, não entrará no reino de Deus. E esta, então, é vamos dizer assim, este é o procedimento necessário para o novo nascimento. E é esta a mensagem que nós queremos deixar com você. Eu quero fazer uma oração, né? Não quero que este vídeo fique muito extenso. Então, para que você tenha a alegria de receber. O mais importante é, precisa nascer de novo. Palavra, né? E nascer do Espírito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos por este encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, que nos deixou claro o que se faz necessário para eu me tornar um filho de Deus. Eu preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus, no teu reino, no reino que o Senhor estabeleceu. Então, meu Pai, peço a Ti em nome de Jesus que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, opere nos corações de todos quantos ouvirem esta mensagem a revelação, a compreensão, para que tenham total segurança de que fazem parte do Teu reino. Assim os abençoo em nome de Jesus. Amém. Primeira ministração, teremos as outras. Até breve, se Deus quiser.